que surgem em meio a sonhos, literalmente. Tem histórias que não são traçadas, são intuídas, que não chegam por planejamento, mas por sintonia, e que não esperam as condições ideais para acontecer. Elas simplesmente acontecem. Como se o universo desse um empurrãozinho, quase sussurrando. Vai, é por aí mesmo. Foi assim, de olhos fechados, no silêncio de um sonho, que ela viu o que ainda não existia. Acordou com uma vaga imaginada e, movida por algo maior que a lógica, fez uma ligação. Do outro lado, uma amiga. E do lado de cá, uma certeza. Somente 2 dias depois, já estava contratada. Se isso não é cocriação, eu não sei dizer o que é. Começava ali uma jornada que não era só profissional, era destino. Essa história não é só sobre trabalho, é sobre escutar os próprios sonhos, sobre coragem de seguir os sinais, sobre sentir o chamado e ter coragem de dizer sim, mesmo sem entender o porquê. Hoje, anos depois, e com uma longa trajetória escrita na área que nasceu após aquele sonho, ela retorna a esse mesmo grupo, dessa vez como gerente de um novo produto, mais uma vírgula. E carrega consigo a força de muitas outras mulheres que, como ela, transformaram sua trajetória com uma vírgula que ninguém viu, mas que ela sentiu. Porque, às vezes, a vírgula mais potente é aquela que a gente não escreve, é a que a gente sonha. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Adri Delira. Linda introdução, é um prazer, como diria antigamente, inenarrável estar aqui, porque eu também sei do seu sonho, né? Essa vírgula é a sua cara, chiquérrima, vai mandar muito bem. E que bom poder colaborar e contar um pouquinho sobre a minha história, que eu tenho muito orgulho dela, muito orgulho. E cada dia ela vai me dando mais orgulho, mais orgulho. Adri, você sabe que a gente estava aqui nos bastidores, né, antes de iniciar a gravação, conversando, e você contando um pouco, né, da sua nova fase profissional, que vai começar aí nos próximos dias. E uma coisa que me chama muita atenção, que sempre, desde que eu te conheci, me chamou sempre atenção em você, é a questão da autoconfiança. E isso tem muito a ver com essa história e muito a ver com o que a gente vai conversar aqui. E, inclusive, tem a ver com a primeira pergunta que eu vou te fazer, que é a primeira pergunta-chave de todo convidado que vem aqui. Qual foi essa vírgula que te fez chegar até aqui? Conta pra gente essa história. Fé. Para mim, não tem uma palavra que defina. É um crer em Deus de um jeito tão grande, tão forte, tão magnânimo, que te abraça de um jeito dizendo que tudo você pode. E tudo eu vou te dar. Não que seja fácil, né? Mas não que seja impossível. E aí, no meio de tempestades que a gente passa na vida, as coisas vão se ajeitando, né? E a tempestade é bom para um girassol, é bom para a gente. E aí vem aquele sol e as fases que a gente vai vivendo. Então, assim, a minha fé e crer que Deus me ama, acima de tudo, fez a grande diferença na minha vida, em crer que eu era capaz de qualquer coisa na minha vida. E tá aí, eu tô andando, fazendo. Andando. É. Foi um sonho, então, né? E assim, é engraçado você falar isso, porque eu comecei falando de autoconfiança e você colocou a fé. A fé é isso, é confiar naquilo que você não sabe ainda, que você não viu, que você não sabe se vai existir, mas você confia que vai. Que é maior vendedor que, né? Que Deus. Ele é assim, parece piegas ou meio bobo, mas não é, né? Uhum. Você, quando vem com essa fé, é uma coisa que ninguém vê. Ninguém vê. Cadê? Mas sabe que existe. Eu sei que existe. Então, assim, isso me move, né? A ponto de num sonho mesmo, dormido, sonhado, ele soprou, né? Soprou. Para mim, isso é um soprar, né? Tipo, no meu coração. E lembrar, né? Porque às vezes você sonha, mas você não lembra do teu sonho. E tudo começou ali, né? Num sonho, e acreditei naquilo. Foi tão forte, tão
inesperado, na fase perdida, né? Que você tá lá com seus 20 anos, não sabe o que vai fazer da sua vida, não sabe o que você quer. E aí você tem um sonho, liga para a pessoa, Raquel Zeitz, minha amigona até hoje. E ela acreditou também no meu sonho, colocou ele para frente, né? Ela propagou para a pessoa certa. Aconteceu ali, marcou a reunião, perguntaram o que eu ia fazer. Eu tinha, no máximo, trabalhado em loja, aquelas coisas que todo mundo faz, né? Vai lá numa loja, trabalha, ganha um dinheiro, vai pra praia. Sempre com vendas ou não? Sempre com vendas. Mesmo não gostando e nunca querendo ser vendedora. Porque era pejorativo, né? Porque o vendedor tem muito disso, né, Adri? Tipo assim, o que você faz? Não deu certo, eu vou trabalhar com vendas. Que é uma coisa absurda, né? Sim. Porque todo mundo se vende. Mas é bem isso. Eu fiz direito, fez direito, se formou em direito, mas não trabalha como advogado. E virou vendedor. Nossa, como se tivesse virado vendedor, foi a pior coisa do mundo. E não é, foi a melhor coisa na vida daquela pessoa. Sim. Né? E eu tinha umas ressalvas. Minha mãe foi gerente de loja, vendia roupas, um perfil de público mais classe A. E eu nunca vou ser vendedora. Eu adoro ser vendedora. É executiva de vendas, é consultora de vendas. É vendedor, né? É o nome mais simples do mundo e bonito. E tenho orgulho disso. Porque a gente vende tudo, a gente vende até sonhos, né? Para as pessoas. Sim. O marketing tem esse poder, né? A gente leva produtos que são... As pessoas nunca viu essa marca d'água e, de repente, essa marca d'água, pela nossa venda, se tornou o tamanho que ela é. A gente vê por um caso de Coca-Cola, por exemplo, aí, né? Então... Foi um sonho e deu certo. As pessoas perguntaram para mim, mas você pretende vir para cá e fazer o quê? Eu falei assim, eu vou ser a melhor. E aí? E fui a melhor. Foram anos assim que comecei... Foi muito doida a história, né? Cabelo compridão, como o seu, meu agora não tá, né? Tá mais curto. Cortei que nem de menino, Joãozinho, porque eu tinha que andar de ônibus, eu não tinha carro. E vou vender, vou trabalhar, trabalhava até de noite, visitava todos os bares, ia em motel, vender para clientes, via para cemitério, vendia para tudo quanto é funerária, que você imagina. Vendia porque eram clientes. Sim. E fechava minhas metas, em em 6 meses comprei meu primeiro carro usado, aí em 2 anos comprei meu apartamento quitado, e tudo com o meu trabalho. E tudo porque eu tinha um foco, né? O foco era ser a melhor, era ganhar muito dinheiro e mostrar para mim que eu podia. E mostrar para os outros também, né? Que às vezes não acreditam em si mesmo, que é possível para qualquer um. Isso não quer dizer que não tenha tido momentos que eu ganhei muito dinheiro, tive muito dinheiro, tive uma empresa de promoções e eventos, ganhei dinheiro para caramba, perdi tudo. Ficou anel, entendeu? Tipo, ficar os dedos, os anéis foram. Sim. E tudo bem. E reconstruir tudo isso novamente, né? Voltar, tipo, nossa, era dona, falava já via viajando, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e de repente volta resiliente e vai começar do zero de novo, batendo na porta, falando, estou procurando emprego, eu preciso trabalhar. Sim. Né? Sim. E não é fácil, não. Tem horas que eu penso, meu Deus, eu já estava na fase que eu tinha motorista particular para me levar para lá e para cá. E, de repente... Acabou, estava sem carro, começando tudo de novo e tudo bem, sabe? Tudo bem. E comecei tudo de novo, devagarzinho, aí compro um carro, aí vai vendendo, vai aumentando teu networking, que nada mais é do que uma rede de amigos. Vamos traduzir as coisas, né, gente? Sim. O que é DOH? É mídia fora de casa. Networking, o que é isso? É rede de amigos. Sim. Vamos trabalhar um pouco o português aqui, porque a gente está falando com as pessoas e começa a colocar palavras tão... Salesforce, sabe? Né? Tudo bem. Eu acho... Né? Vamos americanizar, mas a gente pode abrasileirar e ter orgulho do português também, né? Sim. A gente vende aqui dentro do nosso país. A gente consegue fazer vendas fora, mas vamos falar português, que é legal também, né? Sim. Então... E nada mais é que uma rede de amigos mesmo. Eu costumo falar assim, que quando as pessoas trazem o networking para a frase, normalmente ela está falando de interesses secundários, né? Mas isso é muito certo. Quando eu teve uma situação uma vez que uma pessoa me questionou assim, você não tem amigos de infância, né? Seus amigos são todos do trabalho, são todos de onde você tá ali todo dia. Eu falei... Sim, primeiro porque
eu não sou de Curitiba. Eu tenho amigos de infância, mas eles estão lá em Minas. Sim. Né? Uhum. E segundo, que sim, é onde a gente está todos os dias. E é onde a gente desenvolve relações. E se essas relações puderem ser de amizade, nada melhor. E é daí que nascem as relações profissionais e que a gente vai se ajudando, né? Então, você trouxe muito bem essa... Não é só uma questão de aportuguesar, não. É uma questão de realmente trazer para o conceito certo. Eu acho que também, assim, outro podcast seu que eu vi, Aham. as pessoas, você fez uma pergunta que eu achei ótima. Ah, os relacionamentos que você teve por causa de filhos, escola, gerou negócios? No caso deles, não. No meu gera. Aham. Porque eu tenho um produto qualificado para poder vender para eles. Aham. Então, a partir do momento que você é minha amiga Uhum. e que eu sei que você precisa daquilo, por que eu não te oferecer se eu vou te entregar aquilo belamente, Sim. lindamente e sem, sem mais delongas, sabe? Sim. Eu vou te entregar aquilo que você comprou e que cabe para você naquele momento. E não porque é uma amizade de interesse, não, é porque aquilo te cabe. Exato. Se não te couber, eu não vou te vender, entendeu? E não tem mal nenhum nisso. Porque eu posso vender a água, eu posso vender um bolo de copo, eu posso vender o que eu quiser, né? Uma natura, um boticário, tanta coisa Uhum. que essas flores, eu posso vender o que eu quiser para você. E naquela hora você tem a necessidade. Sim. Você sempre tem necessidade. Sim. Nunca ninguém vai gostar de um vendedor. Ai, lá vem aquela pessoa que vai me vender alguma coisa. Mas aí é o vendedor chato, é o vendedor intruso. Mas a partir do... Mas quem mas você vende sem nem parecer que está vendendo... Exatamente. E às vezes você já quer comprar. Tem coisas assim que você pode chegar e falar assim: ah, eu gostei muito desse quadro que você tem aqui. Eu não preciso te vender. Eu preciso só falar o preço e o nome do artista, porque você já se apaixonou por ele. Uhum. Então eu não preciso ser um revendedor. Sabe aquele vendedor que, tipo, não entendeu que você falou que quer comprar aquilo, Sim. né? Puxa, que E que legal. fica- Ah, mas vai explicar o quadro, mas eu já falei que eu quero esse quadro para minha casa. Sim. Tá vendido. Podemos ter uma negociação só, um desconto, é à vista, não é, entendeu? Mas é uma venda. Agora, tem pessoas que realmente, por não prestar atenção na sua pergunta, para mim, não vai saber vender nunca. Porque, tem o dom? Tem gente que acredita que não tem dom. Eu acho que tem dom também. Você aprende a se vender, porque tem cursos e vários cursos muito bons por aí. Mas você também, às vezes, tem o dom. Veio com você. Uhum. Você tem o dom da escrita, Vi. Uhum. Você sempre teve. Você escreve textos belíssimos que eu sei, já li vários. Vamos tietar, né? É o teu dom, sim. Eu tenho o dom da palavra, eu gosto de falar. Eu gosto de estar sorrindo. E fala muito bem. Eu gosto de falar. É o meu dom de ensinar dessa forma, né? O que eu aprendi a passar para frente. Uhum. E com amor, né? Acho que essa que é a grande diferença. Eu jamais vou vender para você uma coisa que você não precisa. Uhum. Mesmo que aquilo faça diferença para eu bater a meta. Sim. Entendeu? Porque a gente é cobrado de metas, né? A vida da gente é meta. Ou palavrinha chata, hein? É. Que um dia eu vou tirar do meu dicionário, entendeu? É a meta, vai bater a meta, quanto que é a meta? Gente, né? Calma. Vai chegar lá, a gente está construindo, né, tudo isso. E é uma palavra que, às vezes, se você não está preparado emocionalmente, psicologicamente, ela te leva para o fundo do poço. Né? Então, você vê muito aí, muitos diretores, muitos gerentes, muitos executivos, muitos vendedores tomando remédio para acordar e para dormir. Uhum. Para acordar e para dormir. Porque a cobrança é grotesca. Uhum. Esse nosso mundo da modernidade, das redes sociais, que te trazem tantas coisas boas, como vírgula, também te traz muita coisa ruim. Sim. Te traz uma aceleração ou uma realidade que não existe, né? De você explicar que tudo bem ser gordo, tudo bem ser magro, tudo bem ser preto, tudo bem ser branco. Hoje, quando eu falo que eu sou Adri preta, mas você não é preta. Me deixa ser preta. Pelo amor de Deus, entendeu? Já tive apelidos por causa meu apelido que eu tive, Brown Cow, que era por causa de um achocolatado que tinha, de várias coisas. Preta, porque eu sou preta, porque tem a minha amiga que era ruiva, ela era Adri vermelha. Então, assim, não tem problema as pessoas serem baixas, altas, e hoje tudo virou um problema para todo mundo, né? Você sabe que até não é esse o foco, mas
Você falando isso aí, me fez recordar de uma conversa que eu tive essa semana até com um conhecido, que assim, não é que as pautas sejam erradas, é que as pessoas estão exagerando muito nessas pautas. O mimimi, né? O mimimi, aí vira mimimi, aí perde credibilidade, Sim. né? Sim, porque as pessoas são 880, né? Uhum. E a gente não pode ser assim, né? A gente tem que ter... É a linha tênue da vida, né? Sim. Não dá para você ser over, mas também você não pode se jogar embaixo de uma mesa. Você tem que viver. Eu tenho visto, dentro do contexto, né, dessa coisa que entra, né, do porquê essa autoestima, né? O porquê da importância de você se sentir importante para você mesmo. Uhum. Que aí a gente entra nos mimimis, a gente entra no número de pessoas que estão tomando os remédios para poder trabalhar, os burnouts, que cada vez aumentam mais, e está tudo ligado, é tudo interligado. Não tem mais um separatismo das coisas. A cobrança leva aquilo que te deixa doente, as pessoas não estão preparadas para serem cobradas, porque já vem, essa nova geração vem sendo tratada com remédio, por causa, às vezes, de um autismo, de um TDAH, porque são coisas que eu não ouvia falar na minha geração, mas que hoje tem pessoas que estudam e chegaram nessas conclusões, mas as pessoas estão sendo medicadas de criança. Uhum. E, por um lado, ótimo, que bom que tem tudo isso, mas e como é que você vai enfrentar a vida lá na frente? Sim, sem isso? Sim. Porque quando o meu filho, que vai fazer 16 anos, for para o mercado de trabalho e eu não tiver preparado ele, dizendo, meu filho, você é moreno como sua mãe, você pode sofrer racismo. Uhum. Porque nós somos um país racista. Uhum. Não, ninguém se engane por aí. A gente é. Chegaram para mim e falaram, teu filho vai usar cotas? E desculpa, eu pensei, o cérebro do meu filho não tem cor. Boa. Não tem cor, entendeu? E se a gente falar do sul do país, aqui a gente tem mais gente loira. Então, sabe, talvez no Nordeste, pessoas negras ou pessoas que estudem em escolas públicas mereçam. Uhum. Agora, pela cor da pele, para mim, não. Isso, Pelo meu eu filho, não, nem concordo. por mim. Nem por mim. Uhum. E meu filho estuda em uma escola particular e eu ensino ele a estudar. Porque não Sim. existe outra maneira de você aprender se não for estudando, ou Sim. lendo, ou conversando, porque em Uhum. conversas a gente aprende. Então, essas coisas todas não preparam o profissional para ir para o mercado. Uhum. E hoje, na minha área, venda, cada dia menos. Você vai numa faculdade, você vai dar uma aula, Virgínia, de publicidade, comunicação, propaganda. Vê se tem alguma matéria ensinando a vender. Não tem. Vai ensinar a ser mídia, vai ensinar a ser o designer, o produtor. Uhum. Você está entendendo? Até Uhum. o PEC, de repente. Mas o vendedor não tem. E tem um leque imenso. Então, sempre ficam nas mesmas pessoas. Porque quando chega e vem uma pessoa nova, ela quer chegar chegando, que por um lado não está errado, mas querendo ganhar o que uma pessoa levou, às vezes, 5, 10 anos para estar ganhando. Para desenvolver tudo isso, toda essa trajetória profissional, que não é de uma hora para outra. Mas né? você sabe que, é curioso se você tocar nesse assunto, agora, recentemente, nossos filhos estudam na mesma escola, né? Exatamente. E, recentemente, você deve saber de qual programa eu estou falando, a Betina participou de um programa em que ela foi para o Sebrae para desenvolver um plano de negócio. Uhum. A Betina tem 10 anos de idade, ela foi para o Sebrae para desenvolver um plano de negócio, empreendedorismo. E eu achei isso genial. Eu falei assim, nossa, vai, com certeza, porque era opcional isso, não era obrigatório, né? O meu não quis. A Betina quis e eu falei, pode ir. Amém. Quase que eu empurrei. Vai sim. E é interessante porque... trazendo o gancho do que você falou, se tivesse algo relacionado a vendas também, pode ir, Betina, porque é importante. Eu fui a pessoa que falei por muito tempo isso que você disse agora há pouco, que eu não tenho dom para venda. Eu tenho da comunicação, não o da venda. Disse isso por anos a fio, até que eu virei uma chavinha. E descobriu o que é, né? E, Adri, impressionante, assim, porque foi um misto de várias coisas que aconteceram. Eu participei de uma mentoria, eu fiz um processo de constelação familiar. Para quem não assistiu o episódio com a Laís Fabretti, sensacional. Adoro constelação. Assista esse episódio, Adri, porque é incrível o que a Laís falou no episódio e o que ela fez na minha vida.
Então, assim, passei por esse processo de constelação e parece que deu uma destravada, comercialmente falando, que depois de então eu falei assim, nossa, eu sou a melhor vendedora do mundo. E de lá para cá, isso tem aí uns 6 meses que aconteceu, cada proposta que eu passei, eu fechei. Tem só uma agora que tá pendente. Uma. Uma que tá pendente. Mas é a tua Entendeu? credibilidade, né, Virgínia? Porque a venda nada mais é do que a credibilidade que a gente passa, né? Você vai comprar de um vendedor que tá mal vestido. Sim. Não vai. Você vai comprar de uma pessoa que não sabe falar do produto que ela está vendendo. Eu não estou falando falar porta aberta, Não, isso é nem sotaque. nós, nem isso, porque você vai para o interior e você tem pessoas que têm o linguajar do Tom de local, voz. da onde Eu mora. costumo dizer que isso é tom de voz. Desculpa te cortar, mas eu uso muito o Fernando como exemplo. Fernando tem uma loja de materiais para tatuadores. Uhum. O linguajar dos tatuadores é característico. Uhum. Você imagina ele chegando, falando formalmente com aquele pessoal? Não vai vender. Nunca. Ele tem um tom de voz para falar com essas pessoas. A gente teve aqui no Vírgula o pessoal da Steppenwood. A mesma coisa, é um pessoal que vende tábuas para churrasco. Eu vi. É muito bom aquele legal. episódio também. Eles têm um linguajar próprio, é o linguajar do cara que tá na beira da churrasqueira fazendo churrasco com os amigos. Sim. Não tem por que ser formal. Você vai pra, sei lá, Maringá, Londrina, é outro jeito. O jeito que as pessoas falam em cada cidade é diferente. E em cada tribo é diferente. Então, não dá para eu vender sem saber o que eu estou vendendo e para quem eu vou vender. A partir do momento que eu sei a texto, né? Uhum. O que você faz do seu trabalho com a texto, o teu trabalho de cerimonialista, né? Você tem várias vertentes e você conhece o número de empresários que já te veem com esse olhar de tipo, olha onde ela está. A gente trabalha com perfil de público mais AAA, AB, né? A gente trabalha com os empresários. A nossa parte de comunicação de propaganda nos leva para isso, né? É muito difícil. Claro, quando você está começando uma carreira, no meu caso de vendas de publicidade, você pode ir no açougue, na padaria, você pode em qualquer lugar, tem dinheiro e pode veicular dentro daquele teu produto. Né? Mas você tem que descobrir esse caminho. E qualquer pessoa pode vender, desde que ela acredite que ela pode. Né? Eu demorei muitos anos falando de maridos aí, com o Ricardo, com a nossa empresa solar. Nós temos uma empresa chamada Rumo Energy, que é de painéis fotovoltaicos, carregadores elétricos e tudo mais. Tem a parte toda de elétrica, predial, residencial. E ele, engenheiro elétrico. E eu falava, eu não consigo vender, ele não consegue vender, não consegue. Eu falei assim, você se vendeu para mim, que sou extremamente exigente, como homem sendo hoje meu marido, né? Você consegue vender, você é formado, você entende do assunto, você ensina para todos os seus amigos. Por que você não pode vender? A hora que mudou essa chave, e veio uma coisa muito Napoleão Hill, né? Sim. Que escreveu vários livros dizendo, você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, bocas, olhos e inteligência. Eu não sou diferente de ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Na realidade, né? No frigir dos ovos, e que bom, ninguém é melhor que ninguém. Sim. Então, tudo que você sonhar e você acreditar e você correr atrás, ou no mínimo andar lado a lado, você pode chegar lá. Só não chega quem desiste, só não chega quem já morreu. Né? Como diria essas marchinhas de carnavais. Então, assim, todo mundo pode realizar os seus sonhos, sabe? E ninguém menosprezar o que cada um é, do jeito que ela é. Claro, tem comportamentos, né, Vi? O jeito de se sentar, o jeito de cruzar uma perna, o jeito de se vestir, o jeito de falar no ambiente que você vai. O mínimo que a gente pede para uma pessoa que você... Vou aqui fazer um podcast com você, ser entrevistada. Eu não vou saber o que é vírgula? Não gente, dá, né? Não dá. No mínimo, eu tenho que ter assistido os podcasts. Pelo menos um, né? Pelo amor de Deus, né? Eu já assistia antes, né? Quando era Magnetiza. E te sigo, né? A gente vai se stalkeando, se seguindo, aquela coisa toda. Torcendo uma pela outra. É o mínimo. Uma pessoa vai visitar uma empresa. Entra no site da empresa. Isso. Pesquisa o produto que ela vende. Aí você chega lá com cara de nada, com coisa não, mas vai vender o quê? Nada. Quer dizer, demorou um tempão para você conseguir entrar naquele lugar. Aí você entra, você não sabe
Com quem que você vai conversar? Você não olhou no LinkedIn, você não olhou no Instagram, no Facebook, aonde você queira. Redes sociais, Google, vai lá, dá uma... Puxa, olha, fundou a empresa, saiu da empresa. Sabe um pouco da história. Sim. E a gente vê muita gente procurando emprego e chega ali e não sabe o produto que ela vai ser entrevistada para comercializar. Sim. E eu passo muito isso como gerente comercial. Sim. Eu fico pensando, ai, Jesus, nem estudou o beabá. Principalmente agora as novas gerações, né, Adri? A gente está entrando aí numa era bem complicada de uma geração que já está no mercado de trabalho, né? E que é muito sensível, digamos assim, para não falar algo mais sensível. É muito sensível. É muito sensível, né? Demais. E é difícil, porque eu estive... Até quem não assistiu o último episódio, dá uma assistida lá do pessoal da Certeira Contabilidade. A gente estava falando... Nossa, me perdi aqui no que eu ia dar de exemplo que eles estavam falando. Mas a questão dessa sensibilidade geração. Das novas gerações. O que acontece? Hoje em dia, para você contratar alguém, você tem que saber... Sempre foi saber fazer as perguntas certas. Só que hoje em dia, mais ainda, porque quem está entrando, quem está vindo, é um nível de exigência de coisas tão superficiais, de coisas tão... Que nem você estava falando, de preparar o teu filho para o estudo, para o mercado. Vale nesse sentido também, né? Eu acho que a nossa geração de mães, eu sou mais velha que você, né? E vai mudando de geração para geração. E a gente vai se adaptando. E eu acho que os nossos filhos nos deixam muito antenadas. Isso é muito legal. Mas, da minha geração, que era uma geração que não tinha diálogo com pai e mãe. Não tinha, né? E aí, nessa nossa geração, acho que tem diálogo demais, às vezes. E acho que os filhos, de um jeito muito inteligente, porque essa geração é muito inteligente, eles conseguem, se você não for muito inteligente também, ou não perceber, te dominar. E aquele trauma que você sofreu na sua criação, daquele jeito, você não quer passar para ele de ser uma mãe bacana, um pai bacana. E aí o pode tudo. E o pode tudo na questão de, tipo, vou dar uma escola particular. Você estudou em escola particular? Sim. Eu não, estudei em escola pública. Eu passei vestibular pública, federal. Você tá entendendo? Então, assim, eu andava de ônibus. Na turma do meu filho, poucos andam de ônibus. Meu filho anda de ônibus. Eu entrei no ônibus com ele, dei muita risada, que fazia décadas que eu não andava de ônibus. Ai, que calor, não tem ar-condicionado, não passava o cartão. Olha, foi um mico. E uma senhora de 80 anos me ensinando a fazer as coisas. E meu filho, mãe, que mico, né? Mas meu filho aprendeu a andar de ônibus. Porque ele vai morar sozinho um dia, eles têm que andar com as próprias pernas. Essa geração volta para casa ou não sai de casa. Não sai de casa no sentido tipo, tô trabalhando, mas quero trabalhar ou dentro de casa, ou não deu certo, eu tô dentro da minha casa. Volta para o umbigo. Sim. E não dá, tem que cortar. Eles têm que formar a família deles, ter filhos. O mundo não pode parar. E essa geração vem com isso. Vou trabalhar, mas tudo bem. Eu não preciso pagar água, luz, nada dessas coisas. Não é por aí, não. E eu falo pro meu filho, você quer morar fora? Eu vou te pagar a passagem de ida, vou pagar o lugar e você vai trabalhar para se virar. Porque é a sua vida. E eu te dei o estudo até onde eu podia te dar. Isso. Porque você tem que andar, meu filho, isso é legal. E é muito legal quando meu filho fala para mim assim, mãe, você é a melhor mãe do mundo e quando eu tiver filhos, eu vou ser um pai que nem você foi uma mãe para mim. Porque você me educou de um jeito, eu vejo meus amigos falando que gostariam de ter pai e mãe como vocês dois são, que estão sempre ali do nosso lado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem um outro lado dessa moeda que é muito interessante. Eu mudei recentemente de apartamento, né? E minha mãe estava aqui. Ela foi embora hoje, no dia da gravação deste episódio. Ela estava aqui, veio para o casamento e ficou uns dias a mais até o aniversário dela. E nessa mudança de apartamento, ela não conhece a região. E minha mãe é muito de tipo assim, ela gosta de andar, mas ela tem um pouco de insegurança de ir aos lugares que ela não conhece bem ali, que rua é essa, né? Sim. E aí, no dia da nossa... uma semana depois do nosso casamento, a gente foi pra praia encontrar com a minha sogra, que estava aqui no Brasil ainda. E aí, a minha mãe não quis ir com a Betina. Eu falei assim, tudo bem,
Porque a minha mãe não querer ir é uma coisa, mas a Betina não querer ir me preocupa um pouco, assim. Por que Sim. você não tá querendo ir pra praia com a mamãe, né? Mas ela queria aproveitar a avó e tal. Eu falei, então beleza. Eu deixo ficar, desde que não fiquem em Em casa. casa. É pra sair e passear. Aí minha mãe, ai, mas eu não conheço a região. Aí eu falei, você já ouviu falar no Waze? No Google Maps? Aí ela, como é que usa? Eu falei, a Betina te ensina. Sim. A Betina. Então, é a questão da geração, né? Que agora já consegue ajudar. E aí, hoje, levando minha mãe no aeroporto, ela falou assim pra mim. Porque ontem a Betina chorou horrores. Que a avó tava indo Que a avó embora. tava indo embora. Hoje de manhã eu levei pra escola ela chorando muito também, que a avó tava indo embora. Mas chorando de soluçar. Eu sei, o Enzo sempre foi muito emotivo, assim. E por um lado, que bom, né? É, Isso exatamente. Que isso bom que não ela tem... tem a avó pra tem curtir. Vó, curtir vó. E aí minha mãe falou assim que ontem à noite ela perguntando pra Betina por que ela tava chorando. E a Betina falou assim: "Ai, vovó, porque você passeou comigo, você até me apresentou a Augusto Stresser". Augusto Stresser, pra quem não sabe, é uma rua daqui de Curitiba. E eu fiquei na hora, enquanto a minha mãe contava e a gente ria no caminho do aeroporto, eu pensei assim, eu não apresentei rua nenhuma pra Betina, porque a gente tá sempre de carro. A gente não tem isso de pegar o ônibus. Tá Mas... sempre de carro. Então, veja, a minha mãe era a mãe que andava de ônibus. Mas eu tenho carro, Vi, mas eu me dispus, né, a pôr um tênis, uma coisa mais Sim. despojada, e vamos andar de ônibus, meu filho, e ensinar, e porque é legal também, né? Uhum. A gente voltar um pouco às origens de quando começamos, que não tínhamos carros, não tinha nada, a gente era cheia de sonhos para a vida, né? E voltar e ensinar aquilo que é tão básico e que as pessoas perderam. Porque tá inseguro, porque hoje as redes sociais mostram, e os jornais, né, rádios, a gente não tinha esse acesso à informação como a gente tem hoje. Ai, que olha, atropelou, matou, coisas hediondas, né? Esse nosso feminicídio absurdo, que cada dia aumenta mais, nunca vi. Aí tem gente que fala para mim, não, mas sempre foi assim. Não foi, tá ali estatisticamente, tem estatística que está aumentando, que está crescendo, e é um absurdo. Sim. E que as mulheres continuam ainda vivendo esse momento quietas, com medo, inseguro. E isso vai para nossas carreiras também. De mulheres terem medos de serem assediadas, porque são, seja moral ou sexual, de medo de pedir aumento de salário e ver que, às vezes, o companheiro que nem produz tanto quanto ela ganha mais, porque sabe se vender melhor, ou talvez porque seja homem. Então, o machismo está ali, muito forte ainda. A gente vê muito mais cargos onde os homens estão à frente do que mulheres e, às vezes, dependem daquela mulher para montar todo aquele planejamento para apresentar na hora, porque ele não sabe nem ler o que foi feito. Não estou falando mal dos homens, eu tenho um filho homem. Enzo Profeta, eu sou casada com um homem chamado Ricardo Profeta, eu amo. Né? E jamais vou falar mal dos homens. Eu estou falando isso de uma realidade profissional em vários setores, não só no meu, em vários. Porque quando eu circulo, seja para fazer uma venda, eu estou circulando indo numa rádio, eu estou circulando indo no hospital, eu estou vendendo para uma faculdade, eu estou vendendo para uma universidade, né? Eu estou para uma telefonia, para uma fábrica, produtos de beleza. Quer dizer, eu estou circulando em vários locais onde existe isso, né? E eu fico tão feliz quando eu sei que uma mulher assumiu, né, um papel tão importante dentro de uma empresa, né? E que não venha um homem no LinkedIn falar mal dessa mulher, porque essa mulher deu a luz a ele. Não só luz, ela, além de pôr no mundo, ela deixou, às vezes, de comer o que ela gostaria para dar para ele um bom ensino, roupas, ou estar dentro, né, do networking de uma classe social, para que ele lá na frente, tipo, eu estudei com os meus amigos que estudavam naquele colégio particular e hoje nós somos amigos, eles são empresários, eu também, a gente faz negócios, porque o caminho da história foi esse. Não porque teve um jogo de interesses, porque naturalmente um virou médico, outro dentista, e aquilo, um vai cobrindo
os buracos que precisa, né? Ah, você me vende tal coisa, eu te dou tal coisa, né? É o ganha-ganha. A gente Uhum. segue vivendo ganha-ganha, só Sim. que monetariamente. Antigamente a gente fazia o escambo, né? Ah, você me dá água e eu te dou o copo, né? Então a gente vê no mercado isso, essas mulheres indefesas, às vezes não sabendo como lidar com uma situação de tipo um assédio moral, te colocando para baixo, ou um assédio, ou fazendo coisas que você não gostaria, porque você é muito preto no branco, ou um assédio sexual da pessoa, às vezes, te tocar de uma maneira que não é correta e não saber como lidar naquele momento. Muitas pessoas conversam comigo, até do meu grupo ali das executivas de veículos do mercado do Paraná, que é formado por 100 executivas, vendedoras, gerentes, diretoras, que passam por isso às vezes, entendeu? E como que eu falo, Adri? Como é que eu me desvencilho? E o medo de perder o emprego? Porque às vezes nessa mudança de valores, dessa modernidade, dessa busca do feminismo, do lado errado do feminismo, né, não histórico, o lado histórico do feminismo é sensacional. Estamos aqui por causa disso, né? Mas aquela coisa de você transformar as coisas boas em ruins, né? Então, elas não sabem lidar. Sabe? Tem medo de lidar, tem medo de perder emprego. Os seus maridos com medo, com essa mudança, né, de papéis, a mulher ganha mais que alguns homens, aí a masculinidade é ferida, eles não conseguem também se equilibrar em como reverter para tudo ficar legal. Não precisa eu ganhar mais ou menos, vamos ganhar igual, vamos pagar, vamos pagando as contas, vamos vivendo, vamos sendo felizes. E aí elas assumem papel de homem, Isso. mãe, pai, mãe, do mantenedor dentro daquela casa, mãe da mãe, porque ainda, ou mãe da sogra, que você casa e tem uma bagagem aqui, né? Aham. Não é só, não é tudo lindo e maravilhoso. É bacana, mas também é puxado. E tem que levantar cedo, levar filho para a escola, e boleto chegando e pagando, e agora? Vou ficar calada, porque senão eu perco o emprego? E aí o medo de não conseguir num lugar melhor? Porque existe o medo, as pessoas são movidas também pelo medo, nem sempre o medo é ruim. O Uhum. medo te impulsiona, né? É que nem não, a gente ouve não pra caramba, e que bom, porque tem não que é tão bom que te dá o sim lá na frente. Isso. Eu ouvi uma frase hoje até que dizia isso, até sobre vendas, que dizia que a venda começa no não. A venda muitas Uhum. vezes começa no não que você Aham. recebeu, né? No É. primeiro não. Mas isso que você está trazendo é muito interessante, é bonito, inclusive, né? Toda essa reflexão que você fez me fez lembrar do momento atual de vida que eu estou vivendo. É, eu fui sozinha a vida inteira, né, Adri? Você sabe Eu disso, sei. você sabe a minha história. Precisei assumir alguns papéis muito importantes, até pelas situações que eu vivi. E na hora que eu dou um passo de casar com alguém, é uma hora que eu preciso dar um passo atrás, naquele sentido de eu não sou o homem da casa mais. É. E crer que ele vai dar conta e não duvidar, né? Porque a Isso. dúvida corrói, né? É. Ela vai correndo a cabeça da gente, o coração da gente e deixando a pessoa insegura. Eu te entendo muito, porque durante muitos anos, meu marido, tranquilamente, por muito tempo, eu fui o arrimo de família. Eu ajudei muito essa empresa, que é a Rumo, a crescer. Eu sou a sócia investidora, é o que eu falo para ele, que Uhum. foram anos investindo nele e acreditando no potencial dele. Justamente por isso, né? Porque vim de uma família simples, sem grana, onde tudo que eu conquistei foi graças somente ao meu trabalho. Mas acho ótimo quem tem grana, que veio de pai e mãe, não tenham vergonha disso. Eu tenho algumas pessoas que são minhas amigas e tem grana, porque o pai era rico, e que bom que era rico e que pôde te Uhum. dar tudo isso, e você está continuando esse legado. Não tenha vergonha, né, do Uhum. berço que você nasceu, nem do pobre, nem do rico, né? E não tenha medo, né? Que é o teu grande passo agora de Sim. se tornar uma senhora casada, feliz, com uma filha que adora ele, né? Sim. E deixar ele te cuidar, porque quantos anos... Eu te conheço há mais de uma década, né? Uhum. E quantos anos você teve que cuidar de tudo, de todos? Está na hora de você também deixar-se ser cuidada. É bom. Sim. É bom ser cuidada. E a gente lembrar uma coisa que o Alex Kaiser, que é um grande amigo, eu falo que é um amigo irmão, assim, ele é sócio-diretor da Hello, onde eu sou gerente comercial.
até o presente momento, né? Que Ou não. Ou tudo não, muda, né, na vida. Esse episódio vai lá daqui 2 semanas. Tudo muda, mas ele fala assim que a gente tem um bolo inteiro. E eu peguei isso para mim. A gente tem um bolo inteiro e às vezes um pedaço do bolo não estava bom, mas o resto do bolo tá bom. Sim. Então você não se preocupe com aquele pedaço ruim. Come o bolo inteiro. E quem quiser que te acompanhe. Que quem não quiser te acompanhar é porque ou tá com inveja, porque existe, a gente sabe, infelizmente existe. Gente, tem gente que não torce pela gente. Tem. E tudo bem. E eu descobri isso a duras penas, assim, sabe, Adri? É triste. Eu lembro que tinha uma situação na minha vida que sempre as pessoas diziam, acho que você até sabe essa história, não sei se você sabe. Acho que você, inclusive, foi uma das pessoas que me falou isso. Essa pessoa tem inveja de você, essa pessoa tem inveja de você. Eu lembro da pessoa. E aí, no dia que aconteceu uma situação que essa pessoa disse pra mim, eu tenho inveja de você. Isso me impactou de uma forma... A pessoa comparou tua filha com um cachorro, né, querida? Não é essa. Essa pra mim é uma das piores, né? Não foi essa. Mas essa é péssima. Não foi essa. Depois, nos bastidores, eu te lembro quem é. Mas no dia que essa pessoa falou pra mim, com todas as letras, eu tenho inveja da vida que você tem, aquilo pesou tão grande que eu falei... Eu não acreditava em inveja. A partir desse dia, eu entendi que sim. Então, realmente é uma situação bem difícil. A gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, hoje em dia, as pessoas não usam as palavras, né? A inveja é uma palavra forte, assim. E existe. Às vezes, tipo... E agora, mais do que nunca. Porque as pessoas olham você na rede social. Nossa, que vestido de noiva lindo. Que lugar bonito que ela casou. Pô, nem me convidou. Sabe? Nem imagina quantos meses vocês juntaram grana para pagar aquele lugar, como é que foi todo o processo, porque tem um processo envolvido que é tão bonito, né? Que é tão... tem história para contar, né? Essa história do casamento eu tinha que contar um dia, porque... Né? E as pessoas, provavelmente, muita gente teve inveja. Ela tá casando. E eu te digo uma coisa, é tão interessante você trazer isso, porque isso tá dentro do serviço que eu presto. Eu sempre digo o seguinte, na rede social, a rede social é um recorte da sua vida que você escolhe o que mostrar. Não é que você conta uma mentira, é que você escolhe o que mostrar. Então, sim, quando você vê um vídeo editado, onde aparece o vestido bonito, o lugar que aparentemente é bonito, né? Algumas pessoas ali, vem esse tipo de comentário. Eu ouvi esse tipo de comentário, poxa, não me convidou e tal. Mal sabem as pessoas como que foi que a gente decidiu fazer, quem eram as pessoas que estavam ali, contadíssimas, sim, né? E, cara, mesmo contadíssimo, vão falar mal de você. Por mais que você tenha a autoestima, saiba que você sabe fazer o seu melhor, alguém vai estar sempre querendo puxar o seu tapete. Uhum. Então, assim, a gente vai ter que se preparar, vai sofrer, vai vir. Vai ter dias que... Tem dias que eu olho pra mim e fico pensando, nossa, será que eu não sou uma farsa? Porque eu me cobro, entendeu? Por que não? Por que eu não posso ser? Né? Sim. Eu acho que a gente pode se dar, se isso é palavra ao luxo, eu não sou a rainha da cocada preta. É que nem nessa nova fase profissional que eu devo entrar como gerente comercial de um novo produto de OH, né? DOH. DOH, para quem não sabe, é Digital Out of Home, que é mídia digital fora de casa. E o OH é Out of Home, que é a mídia fora de casa também, só que não sendo digital, não sendo em telas, como vocês veem dentro de shopping, aeroporto, metrôs, até nas ruas de LED, tá? E o outro é lona, você vê em Buzzdoor, vê em banca de revista e tudo mais. É um desafio que eu vou estar assumindo agora, dentro, sei lá, dos próximos dias, no máximo um mês, acredito eu. Então, assim, eu me questiono se eu vou mandar bem, porque a minha ideia é ir ser a melhor, sempre. Eu não consigo ir para ser mais ou menos, porque eu não sou uma pessoa mais ou menos, eu sou intensa. Eu sou. Acho que meu sobrenome delira. Eu deliro, entendeu? Mas eu deliro do lado bom da coisa. E ao longo dos anos aí, eu tô com 30 e tantos anos de mercado, 34 anos de mercado.
é tempo. Sim. Eu já passei por altos e baixos, eu sempre tento ensinar as pessoas, eu me preocupo com as pessoas, meu tipo de gestão não é uma gestão de cima para baixo. Eu não consigo fazer isso. Eu não Uhum, consigo achar que eu sou melhor que você. Eu acho que uhum. se você está na minha equipe, eu estou te trazendo porque eu quero que você me ensine também. Sim. Porque maldito do homem que acha que é melhor que todo mundo. Ninguém é melhor que todo mundo, né? Uhum. A gente está todo dia aprendendo. E se a gente perder essa humildade que todo dia está aprendendo, acabou, né? Sim. Acho que o legal é isso, essas trocas, assim, você me contar coisas novas, eu te contar coisas novas. A gente não se vê, né, Vi? Mas parece que a gente se encontrou ontem. Aham. A A gente última, a última vez que a gente se encontrou, acho que foi num almoço no Leles, uns... Não, a gente se encontrou que você estava com mestre cerimônia. Não, pessoas jurídicas, né? Ela estava com mestre Aí cerimônia a gente se chiquérrima esbarrou. e eu jurada. A gente não conseguiu conversar, só foi um oi. Mas aí a gente almoçou junto, mas a gente tá para marcar um café e um almoço há décadas e toda hora a gente se enrola e desmarca e marca, desmarca e marca. Mas que a gente sentou para almoçar e conversar foi nesse, nesse café. Mas parece que nesse foi almoço. ontem, né? Porque tem pessoas que a gente torce. Né? Pode Sim. ser nos bastidores, vendo ali e vendo as coisas acontecendo, Sim. curtindo, sabe? Colocando ali como um podcast que eu vou estar sabendo quando chega e vou estar olhando, compartilhando ouvindo, com quem vai se interessar com aquele tema. Exatamente. E não só isso, indicando, né? Acho que a gente é aí a rede de amigos. Isso. A gente vai falando, pô, você conhece alguém? Conheço, ó, fala com a pessoa, entendeu? Uhum. E eu acho que é aí que é o grande barato de tudo que a gente faz na vida, como Sim, pessoa, sim. não só como profissional, né? Tipo, de um querer ajudar o outro, assim, sabe? Hoje eu vejo meu filho tão... O Enzo vai fazer 16 no mês que vem. E ele é tão vendedor, sabe? Uhum. E ele fala para mim assim, mãe, meus amigos às vezes falam mal das meninas, né? Porque menina, não sei o quê. E eu não falo, porque eu tenho um monte de amigas e porque eu tenho uma mãe tão guerreira que tudo que eu tenho, que legal. a minha mãe que me dá, sabe? Eu ouvi do meu marido a semana passada, eu tava meio assim, down, e aí eu falei, essa semana, semana passada. Eu falei, gente, vamos fazer uma oração juntas e pedir proteção para que todos os nossos anjos, os anjos da guarda, estejam em guarda, cuidando, protegendo a vida da gente. Porque, como você falou, tem cortes. Isso. Né? E a gente precisa se proteger com Deus mesmo, com essa fé, sabe? Que nos coloca centrado para voltar e continuar caminhando. Porque tem dias que a gente tem vontade de não sair da cama, não. Né? E aí meu filho fez uma oração tão linda de meia hora de agradecimento. Não foi de pedir nada, foi de agradecer tudo. Olha que legal. E aí meu marido começou a me agradecer a esposa que tinha, que nunca desistiu do nosso casamento, nunca desistiu dele e que deu essa família maravilhosa que ele tem. Foi uma declaração de amor. Que legal. E hoje ele chegou de Ponta Grossa, foi instalar lá um painel fotovoltaico no Alphaville de Ponta Grossa e chegou com uma caixinha escrito "Eu te amo" com 4 brigadeiros dentro. Do nada. Lembrei de você. Tipo, te amo, sabe? E eu olhei para ele e dei risada, né? Porque eu não sou tão romântica, mas meu jeito de ser romântica é cuidar das pessoas, né? Ouvi-las, sabe? Tipo, você pode sair comigo para tomar um café, que eu não tô legal? Isso desde as meninas que estão no meu grupo ali, das executivas, a amigos, amigas, clientes que se tornam amigos, porque às vezes eu conheci você profissionalmente, mas você virou minha amiga. Isso. Né? É o contrário também que acontece, né? Você vira madrinha de casamento, você vira madrinha de bebê, né? Você vira dinda, você apresenta as pessoas, começou a namorar com fulano porque ela te apresentou. Sim. Então, a vida é interligada, assim, sabe? E às vezes a gente acha que não tá fazendo nada, né? E a gente tá fazendo tanta coisa. Sem perceber. Adri, sempre muito, muito inspirador conversar com você. Esse podcast era sobre vendas, mas olha só o tanto de coisa linda que a gente falou aqui. É muito bom conversar com você. Você é uma mulher muito inspiradora. Obrigada, viu? Obrigada e eu quero te perguntar, porque eu pergunto para todo mundo que vem aqui. Você me contou a vírgula no começo. Qual é a exclamação, Adri? A exclamação é seguir em frente. Sempre. Always. Eu tenho uma tatuagem escrito always, que é uma palavra que eu falo sempre. Porque é para sempre, é sempre. A gente não pode parar. A gente pode ter pausas, Vi,
sabe? Pausas, porque a gente Vírgulas. Vírgulas, exatamente. Muitas vírgulas. E às vezes umas reticências. Mas o ponto final nunca. Nunca. E sempre com exclamação, sabe? Também acho que é legal isso. A gente não pode parar, a gente tem que estar aprendendo sempre, a gente tem que estar sonhando sempre, né? O sonhar em ver nossos filhos aí casados, formados, bem criados, sonhar com a gente, realizando os sonhos da gente, desde que nem que seja para conhecer, sei lá, Antonina, não interessa, o sonho é teu, faz o que você quiser, Isso. né? Então, acho que é isso. E não desacreditar de você nunca, de você com você mesmo, assim. Por mais que às vezes você se dê uma perdidinha, que você precise tomar um Rivotril, né? É para você se repor, se colocar no seu lugar, se reconectar e ir à luta, porque a vida tá aí, a gente tem muito para viver. Muito para viver. E eu estou muito orgulhosa do teu programa. Você vai arrasar como sempre. Isso aqui vai ser só o começo de uma fase maravilhosa na sua vida, não só profissional, mas também de família que você formou. Você sinta-se muito amada pela sua família. Eu acho que se deixe ser amada. E esse amor todo, ele reverbera, né? E faz a coisa ficar tão grande que nem a gente acredita. É verdade. E lá na frente a gente vai ouvir esse podcast e falar, pô, Adri, ficou gigante a coisa, entendeu? Sim. E eu tenho certeza, porque você é uma excelente profissional, sempre te falei isso, não é de agora. E eu não preciso puxar saco de ninguém, e eu não puxo. Quem me conhece sabe que eu não puxo. Então, assim, é só porque é merecimento. E você tem todo o meu merecimento e toda a minha admiração também. Obrigada, Adri. Como todo mundo que vem aqui, eu vou te contar a história do girassol, que inclusive eu conheci por meio da nossa primeira entrevistada. O girassol, ele surgiu como um símbolo para o vírgula. E depois eu descobri que ele tem uma história, que é quando ele está lá na plantação, ele se fortalece por meio do sol, né? Ele pela energia do sol. Mas quando o sol não brilha, ele vira um para o outro e se fortalece. E é isso que a gente fez aqui hoje. A gente está, né, nessa troca, não só a troca de conhecimento, a troca de energia, mas também esse entrevistar, contar histórias, que é o conceito do vírgula, e a gente vai cada vez mais se fortalecendo. Muito obrigada por vir me fortalecer aqui hoje. Olha, gente, olha que girassol lindo. Essa mulher é um girassol também. Obrigada, Virgínia Magalhães. Obrigada, Adri. Você, se não segue o Vírgula ainda, por favor, vai lá no Spotify, no YouTube, acesse as nossas redes e acompanhe. Até a próxima vírgula.